Boa noite para você aí que está no Periscope nesse horário. E se ela joga ou não joga, eu não sei. Vou descobrir daqui a pouco, na hora que a gente terminar o Periscope de hoje. Uma boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo que acompanha. Boa noite. Bom, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre Daniel de Jesus e algumas lições. Só deixar um recado para o pessoal de Itumbiara. Semana que vem estamos aí na Ubra, no dia 20, é uma quinta-feira. Para o pessoal de Porto Alegre, dia D, na revisão do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Na véspera estamos em Porto Alegre. Vai lá no site do CPUR e se inscreve para essa aula de revisão, que a gente faz com todo carinho mesmo. E é aula mesmo, é muito conteúdo, vale a pena. Mas eu queria conversar com vocês, um alô para o Maranhão. Eu queria conversar com vocês sobre Daniel de Jesus e algumas lições. Você provavelmente nunca ouviu falar de Daniel de Jesus, eu também nunca havia ouvido falar, mas esse sujeito tem uma história muito legal. Inclusive, depois que você terminar o Periscope, dá uma olhada na história dele, procure aí no Google, no YouTube, você vai achar a história dele, é bem interessante. Aquelas histórias de um sujeito que tem uma origem muito humilde e que vence extraordinariamente na vida. Ele fundou depois a Miele, que é uma empresa de cosméticos, e vendeu essa empresa anos depois. Bom, mas o que eu quero trazer dessa história dele e extrair algumas lições? Ele vem de uma família extremamente humilde, mas muito pobre mesmo. E aí, ele primeiro começa a aprender vendendo picolé. Ele começa a vender picolé na infância ainda. Aí depois ele arruma um emprego, ele acaba sendo muito bom no emprego na parte de venda, mas aquela empresa que ele está, essa empresa em um momento ela vai à falência e ela fecha as portas. E ele trabalhava lá já há um bom tempo e essa empresa vai à falência. Outros 3 funcionários da empresa procuram ele e dizem assim: ô Daniel, e agora? O que você vai fazer? Ele diz: eu vou procurar outro emprego. Eles falaram: olha, a gente pensa em montar uma empresa, você não quer ser nosso sócio? Você vende muito bem tudo. E ele aceita o desafio e vai se tornar sócio dessas pessoas. Essa é a primeira empresa que ele funda, mas aí eu extraio uma primeira lição da história dele. É que, primeiro, 2 lições. Às vezes a origem muito humilde foi justamente o motivo de ter feito nascer nele esse desejo por vencer. Segundo, é que o sujeito aprendeu desde criança como é que ele vendia. Isso foi treinando o sujeito para a vida. O terceiro é que no meio do caminho, mesmo ele indo muito bem, a empresa vai à falência na qual ele trabalha. E aí você tem uma tragédia que ele vivencia. E eu percebo o seguinte, que às vezes o bom é a notícia ruim. Que o bom da vida foi aquilo não ter dado certo. Se tivesse dado certo, sua vida seria muito pior. E eu consigo perceber que a tragédia não está na tragédia, mas a tragédia está no que você faz com a tragédia. É a tragédia da conduta praticada na tragédia. Talvez seja isso. A melhor coisa que aconteceu na vida dele foi quando ele estava no auge do emprego, a empresa ter falido. Talvez a melhor coisa que tenha acontecido na sua vida foi aquilo não ter dado certo. Foi aquilo que não deu certo, que te preparou, que te amadureceu, que te fez ter novos desafios e desafios maiores. Eu acho que essa é uma máxima que a gente tem que levar. Sempre que a gente for derrubado por um desafio menor ou por um desafio, tenha desafios maiores, mais ousados ainda. E aí você vai ver como vai ter valido a pena essa primeira queda. Eu aprendo com ele que às vezes a melhor notícia foi a notícia ruim. E o melhor que aconteceu foi aquilo ter dado errado. O errado foi o certo e o ruim mostrou-se bom. Depois ele monta a empresa com os outros 3
e ele começa a trabalhar demais, mas os outros 3 não seguem o mesmo ritmo que ele tem algumas ideias e é barrado, até que chega em um momento que ele diz, gente, eu vou sair, eu não tenho condições de continuar aqui, ele desfaz a sociedade, vai embora para que eles 3 continuassem a empresa. E aí ele volta para casa e fica 30 dias em casa, sem saber o que ele vai fazer. Nesses 30 dias que ele fica em casa, ele ainda era solteiro, a mãe dele fica o tempo todo, vai montar uma empresa, vai montar uma empresa. Que dia que você vai montar a sua empresa? Que dia que você vai montar a sua empresa então, já que você desfez a sociedade? Ele disse que do tanto que a mãe dele encheu o saco, digamos assim, ele foi lá e montou a empresa que hoje é a Niel. E aí eu começo a tirar mais algumas lições. A primeira é quem é que está do seu lado. Essa é a primeira pergunta. Porque em algum momento, quando você não souber o que vai fazer, é preciso que você tenha alguém do seu lado para te aconselhar, um bom conselho. Quem é que você tem do seu lado? E aqui vale uma outra observação. É que às vezes os pais nos dão conselhos errados, acontece. Mas tenha a certeza de que ninguém quer te dar um conselho tão bom quanto os seus pais, via de regra. E aí você percebe que se ele não tivesse alguém do lado, se ele tivesse uma mãe que dissesse, vai procurar um emprego, fica quieto, você errou em ter desfeito a sociedade, agora acabou para você, alguém que não incentivasse, ele nunca teria aberto a outra empresa. É preciso ter alguém que te incentive. Alguém vai dizer, mas não basta motivação. Mas às vezes é tudo que falta para você. Você, às vezes, não realmente não basta motivação. É preciso disciplina, é preciso inteligência, é preciso dedicação. Mas às vezes você tem tudo isso e só falta motivação. No caso dele, faltava só motivação. Quem é que você tem do lado? É alguém que te motiva ou é alguém que não te motiva? E essa é uma grande pergunta que você tem que se fazer e tem que escolher quem é que você tem do lado. Isso vai fazer uma enorme diferença. Mas aí ele vai dizer que a empresa vai crescendo, ele monta a empresa, até que em 2004, mais ou menos nesse tempo, nessa data, não me recordo a data exata, no quarto Big Brother Brasil, ele decide entrar. Diz que ia fazer uma propaganda de nível nacional para poder difundir a marca dele e tudo. Aí ele vai fazer ele fecha com o pessoal do Big Brother para poder fazer a divulgação da marca. E aí ele disse, eu paguei 4,5 milhões de reais por 2 meses de propaganda. E eu fiquei uma semana sem dormir do dia que eu assinei o contrato. Porque era um valor muito alto para mim esse dinheiro. Para propaganda, então, muito, muito alto. E eu assinei o contrato e fiquei uma semana sem dormir. Aí, ele faz essa propaganda e aí a empresa dele estoura. Aí ela vai multiplicar, ela vai se multiplicar de tamanho, ela ganha importância nacional, a empresa se torna uma gigante, foi vendida depois com 2.200 funcionários, um faturamento de 540 milhões, dados que ele dá. Mas qual que é a lição que eu tiro daí? É que se você quer fazer algo relevante, algo grande, você vai ter que correr riscos. Ele disse, eu assinei o contrato e fiquei uma semana sem dormir, porque era um risco alto para mim. E a verdade é essa, gente. Não dá para fazer algo de relevante, não dá para fazer algo de grande, se você não estiver disposto a correr algum risco. Se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa, se você não estiver disposto ao sacrifício, não vai dar para fazer algo relevante. Algo relevante exige correr riscos. Eu sugiro que você assista a palestra que ele dá, mas eu extraí essas 3 lições e eu queria deixar para você. O primeiro é que tudo de bom que aconteceu na sua vida pode ter sido exatamente essa notícia ruim que você recebeu, essa coisa ruim. O segundo é que importa que você tenha ao lado alguém que te incentive e que você entenda que os pais, se não dão bons conselhos, pelo menos são as pessoas que têm a melhor intenção de dá-los. Então, é bom que você os ouça. E o terceiro é que se você quer fazer algo realmente relevante,
você tem que estar disposto a correr riscos. São essas as lições que eu extraí. Então, eu gostaria de dividir com vocês. Hoje é quinta-feira, é o nosso último dia da semana do Periscope e eu encontro vocês na próxima segunda. Muito obrigado, um beijo enorme e um ótimo final de semana, gente. Até mais. Tchau, tchau.